A expressão fake news ficou popular mesmo em 2016, por causa das eleições norte-americanas que levaram Donald Trump ao poder. Mas 2 anos antes, as notícias falsas já tinham mostrado todo o seu potencial destrutivo aqui no Brasil. Foi em maio de 2014, no bairro de Morrinhos, na cidade de Guarujá, em São Paulo, que a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi linchada no meio da rua por conta de um boato sem pé nem cabeça publicado no Facebook. Para a população, confusa e furiosa, Fabiane era uma mulher que raptava crianças para rituais de magia. A notícia tinha saído na página Guarujá Alerta, junto com um suposto retrato falado. Era uma fraude. Na época, não existia nenhuma denúncia de criança raptada no Guarujá, e o retrato falado era de uma mulher que cometeu outro crime não relacionado no Rio de Janeiro. Fabiane tinha saído de casa para buscar uma Bíblia na igreja que ela frequentava e aproveitou para passar no mercado e comprar bananas. Terminou morta a socos, pontapés e pauladas por homens, mulheres e até crianças, numa terrível via-crucis que durou 2 horas. Simplesmente eu também tenho filhos e o papo que rolava era que estava matando criança. A gente não ia saber se era inocente ou não. Parece que levaram a foto, não reconheceram ela. Era diferente a foto, alertaram vocês? Não, a foto era idêntica. Você está arrependido? Com certeza. Não porque eu estou aqui. Antes disso eu já estava arrependido, porque senão eu já teria fugido de lá. Você sabia que era uma dona de casa? Depois que eu vim a descobrir. Não, ela só achou que fosse o quê? Não, ela só achou o quê? Pra mim era uma sequestradora. Quantas pessoas bateram, mais ou menos, que você imagina? Mais de 100 pessoas, com certeza. Que bateram nela? Que bateram. O assassinato de Fabiane foi o primeiro caso de repercussão no Brasil a mostrar o poder das fake news. Fake news são memes, vídeos, notícias ou qualquer informação fraudulenta que utilizam uma linguagem sensacionalista para causar forte impacto emocional na audiência e correr às redes sociais com compartilhamentos frenéticos. Hoje, no mundo todo, as fake news influenciam eleições e definem os rumos do debate público. Oferecem curas falsas e milagrosas no meio da maior epidemia global em 100 anos e destroem reputações, tanto de gente poderosa, como de quem não tem condições nem de se defender. Uma delas foi a do garoto Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos, morto em junho de 2018 durante uma operação policial no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ele ainda estava na sala de cirurgia quando foi transformado em traficante nas redes sociais. Alguém botou para circular a foto de um menino, apenas parecido com ele, segurando uma arma. Essa é a casa aqui do suposto traficante, entendeu? Ele dormia lá, ó. Lá naquele sofazinho lá. A irmã dele dorme aqui e a gente aqui, ó. Aí ele dormia ali. Que ele falava que ali ia o vento todo nele. Então a gente opinamos por deixar ele lá. Ele sempre gostou desse sofazinho dele. Transformar a máquina de moer gente que funciona dentro das redes sociais não é tarefa fácil. O Brasil finalmente dá sinais de que está começando a encarar esse debate. Temos a chance de buscar soluções, mas também é possível acabar piorando as coisas. É que uma regulação descuidada pode bater de frente com um direito inalienável nas democracias, a liberdade de expressão. Se for muito restritiva, uma legislação desse tipo pode resultar na exclusão de uma significativa parcela da população do ambiente virtual. O tema é polêmico, mas precisa ser discutido já. Existem possibilidades. Uma legislação específica para lidar com a desinformação pode funcionar sim, desde que siga alguns critérios. Segundo especialistas, há 5 estratégias interessantes que podem ajudar na encarniçada guerra virtual contra a desinformação. A primeira delas é mostrar os fatos. Tem pessoas que percebem que são fake news de fato e ainda assim reproduzem isso, porque estão numa lógica, como eu falei anteriormente, de polarização. Então, um grupo de pessoas bastante grande, não é tão importante que seja mentira ou verdade, desde que faça referência ao seu ponto de vista e promova esse ponto de vista. Então,
isso acaba sendo reproduzido, mesmo que se veja que é uma mentira. Outros simplesmente o fazem porque não conseguem perceber. E aí é claro que a forma de contrapor isso é você ampliar a informação, ampliar e dar transparência ao dado. Em linhas gerais, essa proposta obrigaria as plataformas digitais a mostrar aos usuários correções do conteúdo falso que circula nas redes. A ideia é fazer chegar o desmentido, as evidências científicas, a cada usuário exposto a uma notícia falsa verificável. Isso não pode ser considerado censura, nem uma afronta à liberdade de expressão, já que o conteúdo original não seria apagado, apenas corrigido. E todo mundo continua livre para continuar acreditando no que quiser. As plataformas têm condições de fazer isso, usando em conjunto inteligência artificial e humanos para detectar a desinformação que alcança um número grande de pessoas. Somente aquilo que é viral, de fato. E também implementando mecanismos visíveis e acessíveis para que os próprios usuários possam relatar posts enganosos. Mas aí, quem é que decide o que é e o que não é uma fake news? Esse é um trabalho para checadores de informação independentes, que é um outro nome que a gente dá para jornalistas comprometidos com o código de ética da profissão e que buscarão informações científicas, dados oficiais, informações públicas e saber se alguma coisa realmente aconteceu. Uma pesquisa encomendada pela Havas e conduzida por pesquisadores norte-americanos da George Washington University e também da Ohio State University, com 2.000 participantes, mostrou que essas correções são capazes de reduzir em média 50% a crença dos usuários em notícias falsas. Imagina o impacto positivo disso se toda vez que você encontrar uma notícia falsa, você receber a informação verificada. Imagina o impacto na sua família e amigos. Pode até salvar vidas. Nas redes sociais, o algoritmo é o que define o que os usuários visualizam, quando eles visualizam e a ordem em que visualizam. São os algoritmos que fazem a curadoria, a seleção do conteúdo que você vê. Eles são como uma fórmula, um conjunto de instruções matemáticas que, no fim, decidem o que vai aparecer no seu Facebook. Essas equações também governam programas de computador, aplicativos e buscadores. Quando um algoritmo hoje seleciona o que você vai ver nas redes sociais, ele está pensando no que vai te deixar mais satisfeito. Ele funciona baseado no que a psicologia chama de viés de confirmação. A tendência humana de, uma vez adotada uma crença, só dá atenção aos exemplos e indícios que confirmem essa crença. Quanto mais satisfeito você fica, mais chances tem de permanecer na plataforma, rolando o feed e seguir dando lucro para as plataformas. Só que isso enrijece cada vez mais as chamadas bolhas sociais. Se cada grupo recebe só as informações que confirmam suas ideias pré-concebidas, as fronteiras entre esses grupos ficam cada vez mais intransponíveis. A desinformação, a polarização e o ódio social aumentam. Mas o dinheiro continua rolando. Nós temos um lado que é bastante positivo, de que, nossa, eu agora acesso qualquer tipo de informação na internet, o conteúdo está à minha disposição. Ok, é algo bastante positivo. Por outro lado, há na internet aquilo que nós chamamos de invisível, é a curadoria invisível. A gente acredita que a nossa página, ela está com as informações de acordo com o que a gente quer. E, na verdade, esta curadoria que não é feita por nós, e sim por estes algoritmos, eles determinam aquilo que nós vamos ler. O algoritmo é cego, uma operação matemática. Ele não se importa com conceitos como desinformação. Ele está programado para promover o que garante mais audiência e engajamento. Um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, concluiu, por exemplo, que no Twitter os conteúdos falsos se propagam até 6 vezes mais rápido. O algoritmo está intoxicado.
Desintoxicar significa ajustar suas instruções para garantir que ele promova informação plural e diversa, reduza a visibilidade dos conteúdos verificados como falsos e remova esses links das listas de recomendações ao usuário. Os algoritmos precisam aprender a não impulsionar conteúdos nocivos. Esses conteúdos já fazem estrago suficiente sem ajuda. Provavelmente isso vai dar menos dinheiro para as megacorporações da internet, e é por isso que elas resistem em fazer, ou fazem muito timidamente. Robôs ou bots não são necessariamente ruins na internet. Eles podem ser basicamente um algoritmo que faz um trabalho monótono por você. Jornais, por exemplo, usam robôs para compartilhar automaticamente nas redes as matérias e reportagens produzidas por um site. Os robôs também podem ser usados para fiscalizar políticos, por exemplo. Eles procuram padrões em documentações digitalizadas e destacam coisas que parecem estranhas e precisam ser melhor avaliadas por um jornalista profissional. Agora, existem também os robôs maliciosos, que são utilizados para espalhar desinformação e aumentar artificialmente o engajamento de um conteúdo. Isso contribui para distorcer o debate público na rede. Eles bagunçam o ambiente, inflam informações com curtidas e comentários artificiais, criam cortinas de fumaça e ruído nas discussões. Os assuntos do momento são manipulados de diferentes formas. Por exemplo, se uma hashtag popular usada por críticos do regime desagrada ao líder de um governo autoritário. Por meio de robôs, ele pode começar uma contra-campanha na internet. Rapidamente, a hashtag anterior desaparece dos assuntos do momento. Assim, ela recebe bem menos atenção e, com sorte, cai no esquecimento. Robôs são identificáveis por ferramentas que monitoram atividades e identificam modelos de atuação. Para isso, elas levam em conta a quantidade de vezes que esses perfis replicam um conteúdo, a proporção entre seguidores e usuários que o perfil segue, a data de criação da conta, as postagens via plataformas externas e a quantidade de menções a outros usuários. Os robôs fazem um bom estrago no debate público. Por isso, os maliciosos, aqueles que não são identificados como robôs que são e tentam se passar por uma pessoa de verdade, precisam ser banidos das redes. É o mesmo raciocínio para as contas falsas. Se ficar claro que elas são apenas um pseudônimo, como um perfil satírico ou nome artístico, elas precisam existir, mas precisam ser eliminadas quando tem a clara intenção de enganar outros usuários ou até mesmo assumir a identidade de outra pessoa, roubando foto e outros dados. Um conteúdo pago ele é um conteúdo pago. Ele pode ser feito de maneira ética, mas não está submetido às regras do jornalismo. No fundo, é mais propaganda ou relações públicas do que qualquer outra coisa. É ético que jornais, revistas, rádios e televisões identifiquem conteúdo pago, embora a gente saiba que isso nem sempre é feito. Essa necessidade de identificação também precisa valer para as redes sociais. Um usuário tem o direito de saber que um conteúdo está tendo mais visibilidade justamente porque a plataforma recebeu uma compensação financeira para isso. É uma troca monetária por um serviço. É justa, só que precisa ser informada. Se esse conteúdo está sendo direcionado para um público-alvo específico nas redes, a gente também precisa saber quais foram os critérios para isso. Para lidar com o problema, você precisa saber a dimensão dele, e para isso você precisa de dados objetivos. É fundamental que os governos e a sociedade civil estejam informados sobre a ameaça representada pela desinformação e também sobre as medidas que estão sendo tomadas pelas empresas para combater isso. E quando as pessoas estão muito apaixonadas, elas entram numa espécie de modo de batalha, digamos assim, uma disposição mais beligerante. E então você
termina gerando aí um ecossistema de produção de informação de batalha, porque quando você produz essa informação de batalha, ela é premiada com compartilhamento nas redes sociais como um ato de batalha das pessoas que estão polarizadas na sociedade civil. Então o que acontece é que o resultado disso, quando você abre aí a sua rede social, seu Facebook, seu Twitter, ela está inundada de informação de baixa qualidade, não é? Que é fruto desse ataque dos dois campos políticos que estão lutando um contra o outro. As plataformas devem fornecer relatórios periódicos e abrangentes sobre a quantidade de desinformação rastreada em seus serviços, o número de robôs e contas inautênticas detectadas e quantas vezes os usuários reportaram desinformação. As megacorporações que dominam a internet hoje ganharam muita importância. Influenciam demais as discussões públicas e as nossas vidas para que continuem funcionando como caixas pretas. Algumas plataformas já tomam medidas para reduzir o alcance da desinformação, mas esses critérios precisam ser padronizados, organizados e cobrados pela sociedade. E isso se faz com legislação, porque a história demonstra que, de boa vontade, medidas eficazes para nos proteger da desinformação não estão sendo tomadas pelas plataformas. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O conteúdo que você acabou de ver foi desenvolvido a convite da Havas. Aqui no Meteoro, a gente acredita na necessidade urgente de combater a desinformação, mantendo a sua liberdade e a pluralidade de ideias nessa rede. A gente também acredita que alguma regulação é necessária para tornar mais produtiva e saudável a nossa convivência dentro das redes sociais. Talvez você não concorde com a necessidade de uma legislação específica. Se for esse o caso, a gente entende e sugere que você pesquise para mudar de ideia ou para fortalecer a própria convicção. Um bom começo para essa pesquisa pode estar nos links na descrição aqui desse vídeo. Até a próxima. Tchau!